Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje eu vou responder a pergunta se shitcoin é uma moeda ou não. Para responder essa pergunta, nesse vídeo eu vou começar a falar um pouco sobre dinheiro, conceito de dinheiro, o que é o dinheiro, o que faz algo ser dinheiro, né, algo ser moeda. Vou falar da evolução que o dinheiro teve ao longo da história, vou falar das criptomoedas e vou terminar falando sobre shitcoins. Então, se você não sabe o que é uma shitcoin, fica tranquilo que eu vou responder aqui nesse vídeo. Vamos lá, começando sobre o dinheiro. O que é o dinheiro? Se eu fosse resumir de uma forma muito básica, de uma forma muito simplificada, eu diria que ele é o meio utilizado para se fazer trocas, né? Ele é o intermediário necessário atualmente para que as trocas aconteçam. Então, se você for vender, se você for comprar, você necessita de dinheiro para essa troca acontecer. Mas como que ele se tornou algo necessário? Por que ele surgiu, né? Porque a sociedade se especializou. Né? Houve-se uma especialização na sociedade. Os indivíduos se tornaram cada vez mais especializados. Como assim? Antes, na sociedade primordial, na sociedade primitiva, como que funcionavam as coisas? Você tinha a unidade familiar, no qual todo mundo fazia tudo, né? Aquela unidade familiar caçava, produzia as próprias roupas, produzia os próprios calçados, fazia os próprios objetos. Então era uma unidade familiar que em tese fazia tudo, mas fazia tudo muito mal feito. Você não era tão produtivo quanto é hoje em dia. Então, em tese, aquela unidade familiar se supria, e se houvesse excedente, o que era algo muito raro, você conseguiria, né, era algo tão específico, algo tão particular, né, não era algo comum, que se houvesse excedente, você simplesmente conseguiria trocar de forma direta. Ah, sobrou aqui um calçado. Eu sei que fulana precisa de calçado, então eu vou fazer essa troca direta. Com a especialização, com a divisão do trabalho, essa dinâmica, né, essa unidade familiar que produz tudo acaba morrendo. Tá, então como seria hoje em dia? Hoje em dia a gente não teria mais essa unidade familiar que produziria tudo de uma forma precária. Hoje em dia, os indivíduos são 100% especializados. O que isso significa? Você não vai ter indivíduos que sabem fazer tudo mal feito. Você vai ter um indivíduo que sabe fazer uma coisa muito bem feita. E por causa disso, a nossa sociedade virou muito mais produtiva. Então, atualmente, você não tem um cara que planta, caça e faz a roupa. Você vai ter um cara que sabe plantar, um cara que cria gado, outro cara que faz a roupa, outro cara que sabe programar, outro cara que sabe de finanças, né? E por causa dessa nova organização social, a gente é uma sociedade muito mais produtiva, uma sociedade muito mais rica do que antigamente. Isso é inquestionável. A pobreza diminuiu ao longo do tempo por causa disso, por causa dessa especialização e por causa do capitalismo. Mas enfim, com essa especialização, surge-se a necessidade do dinheiro. Como assim surge-se a necessidade do dinheiro? A sociedade vira mais complexa, ela vira mais especializada, literalmente. Então, o que antes era algo raro, né, a troca algo raro, ter excedente era algo raro, nessa sociedade especializada não é mais exceção, é o comum. É normal, por exemplo, eu sou uma pessoa que produz roupa. Eu só produzo roupa. Então eu vou ter muito excedente de roupa, né? Eu vou ter muita roupa que sim, eu não vou precisar, mas eu não vou ter comida, eu não vou ter água. Isso são coisas que eu vou precisar adquirir. Então surge-se o dinheiro por causa dessa interdependência que os agentes vão começar a ter na sociedade. Né? Como cada pessoa tem muito excedente de uma determinada coisa, eles vão precisar trocar para conseguir as outras coisas, surge-se o dinheiro para sanar essa necessidade social. Tá? Então, a moeda, ela torna a vida econômica muito mais ágil. Por quê? Porque ela vai permitir que você faça trocas sem depender da coincidência mútua e complementar dos fatores. Como assim? Ela vai separar a compra da venda. Antes, numa sociedade primitiva, você tinha um sistema de trocas diretas, em que a compra e a venda aconteciam na mesma situação. Ou seja, se eu tenho 1 litro de leite a mais e eu quero 1 quilo de carne, eu vou ter que encontrar alguém que tenha 1 quilo de carne e que queira necessariamente até 1 litro de leite para eu conseguir fazer essa troca. Se não, se a pessoa que tem 1 quilo de carne quiser
outra coisa, quiser, sei lá, um litro de laranja, eu não vou conseguir aquele quilo de carne. Ou se a pessoa que quer 1 litro de leite tenha outra coisa para me oferecer, eu também não conseguiria trocar. Numa sociedade como a nossa, que é completamente especializada, essa dependência não faria sentido, né? Esse sistema de trocas diretas seria um atraso. Eu conseguir separar a compra da venda pela moeda torna a vida econômica muito mais ágil. Então a gente passa a ter um sistema de trocas indiretas. E aí, como seria o sistema de troca indiretas? Eu vou ter uma moeda, que no final ela vai acabar funcionando sobre um sistema de confiança mútua, no qual eu te vendo algo, você me dá uma moeda, e essa moeda me dá a garantia de que no futuro eu consigo trocar ela por outra coisa. Então as pessoas têm que ter confiança de que essa moeda te daria o direito à troca. É literalmente isso. E é bem legal quando a gente vai falar disso, porque além de toda essa questão da especialização, né, a moeda, ela supra essa necessidade das trocas indiretas, mas ela também permite mais especialização, né? Então fica até, assim, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque, a especialização precisa da moeda para acontecer, né? A moeda supra essa necessidade das trocas indiretas. Mas, ao mesmo tempo, é graças à moeda que tem-se o incentivo para se trabalhar mais. Porque antes eu trabalhava e eu conseguia 1 litro de leite. O litro de leite estraga. Então, eu não vou ter um incentivo para produzir muito excedente. Porque o meu excedente vai ser perecível. A ideia da moeda é que ela não é perecível. Então, eu consigo transformar trabalho presente em ganho futuro. Isso também faz com que a sociedade evolua mais rápido, produza mais. Então, eu gero mais riqueza. Então, a moeda acaba sendo realmente uma revolução social nesse sentido. A partir do momento que a gente ganha moeda, a sociedade se transforma. Então, numa economia monetária, né, numa economia com moeda, basicamente a gente vai ter um sistema de trocas indiretas, no qual a compra e a venda funcionam de formas separadas. Mas para esse sistema funcionar, tem que se ter confiança na moeda. Ponto. Na teoria econômica, a gente vai definir como moeda, né, o que vai ser a moeda. Na teoria econômica, a gente define como moeda aquilo que possui 3 funções. Ela conseguiria funcionar como intermediário de troca, né, que foi essa função que eu literalmente acabei de explicar. Funcionar, ser um meio que vai fazer a troca indireta acontecer. Ela teria que ter a função de unidade de conta e de reserva de valor. Uma moeda, para ser moeda, necessariamente tem que ter essas 3 funções. Se não tem essas 3 funções, não é moeda. A função de meios de pagamento, né, que seria essa função de funcionar como troca, né, como intermediário da troca, eu já expliquei. Você consegue fazer a venda e a compra funcionarem em datas distintas, né, literalmente isso. Então você teria um sistema de troca, né, a moeda te garantiria esse direito à troca. Essa seria a primeira função. A segunda função para ser moeda seria a função de unidade de conta, né? Você conseguiria fazer contratos, realmente fazer uma coordenação do sistema econômico, né? Sei lá, das contas do país, você conseguiria utilizar essa moeda para tal. E a terceira e última função seria a função de reserva de valor, que eu também já mencionei, que é a ideia de que você conseguiria transformar trabalho presente em ganho futuro. É basicamente isso. Você faz uma venda hoje, essa venda, em tese, significou um trabalho, né, que você fez, que você transformou em dinheiro, e, em tese, né, esse valor de venda, né, que você adquiriu no presente, em tese, essa moeda teria que manter, né? Ela teria que te garantir um poder de compra similar no futuro. Então, né, nessa função de reserva de valor, você retém recursos sem qualquer custo de carregamento, sem chance de perecer. Numa economia hiperflacionária, essa função ficaria prejudicada, né? Porque a inflação seria justamente o poder de compra, ou seja, a capacidade de reserva de valor dessa moeda vai morrendo e essa função da moeda vai acabando. Então, o que acontece? As pessoas perdem confiança nessa moeda, né? Para ser moeda, há de se ter essas 3 funções. Se uma dessas funções é comprometida, perde-se a confiança nessa moeda e as pessoas vão procurar outra moeda que te garanta reserva de valor.
Então, por exemplo, a Argentina. A Argentina está com uma inflação anual na casa de 50%. O que se faz na Argentina? Se fecha contrato de salário, não na moeda argentina, mas no dólar. Porque as pessoas não têm confiança na moeda argentina mais. Então, assim, a moeda argentina está perdendo essas características de moeda. Está perdendo, literalmente, o significado de ser moeda. Puta que pariu, tô morrendo. E aí a gente percebe que para ter essas três funções, de meios de pagamento, de unidade de conta e de reserva de valor, a moeda tem que ter determinadas características, né? Características que possibilitariam que essas funções acontecem. E que características seriam essas? Tá, características para essas funções existirem: custo de transação e custo de estocagem nulo. Se transacionar aquela moeda, se guardar aquela moeda te dá um custo muito alto, então, você não vai usar ela para fazer suas atividades diárias. Ela tem que ser durável, né? Ela não pode ser algo perecível, justamente para conseguir te dar, né? Conseguir transformar o seu trabalho presente em trabalho futuro, né? Em direito de compra futuro, no caso. Ela não pode ser perecível, né? Ela tem que ser durável. Ela tem que ser divisível. Por exemplo, o ouro, que tem um valor alto. Você tem que conseguir ou dividir ele muito bem, ou, enfim, ter metais mais baratos, que seriam mais fáceis de ser transacionados em custos pequenos no dia a dia, né? Tudo isso acabaria pesando. Ela tem que ser difícil de falsificar, né? Se ela fosse algo de falsificar, então isso acabaria prejudicando a confiança que você tem naquela moeda. Ela tem que ser transportável, fácil de se transportar, né? Conseguir transacionar no dia a dia não vai ser algo complicado, não vai ser algo complexo. E aí tudo isso acaba também entrando na questão da confiança. Tem que se ter confiança naquela moeda. Você tem que garantir que, assim, ela seria aceita por todos, né? Eu ter essa moeda, tem que ter a garantia que vai me dar direito no futuro de poder de compra. Eu tenho que ter a garantia de que vai me ter uma reserva de valor. Se eu for perder valor, então por que caralhos eu vou ter essa moeda? Né? Que foi o exemplo que eu dei do caso da moeda hiperflacionária. Então, assim, são características necessárias para que essas três funções aconteçam. Podem até não ser suficientes, mas, assim, são fundamentais para que essas três funções aconteçam. A gente já entendeu o que seria a moeda, o que seria o dinheiro. E agora o que é interessante notar? A moeda, o dinheiro, foi mudando com o tempo, né? Sempre conservando essas três funções, sempre com características que garantiriam essas três funções, mas ela por ela foi mudando ao longo do tempo, né? Antes ela surgiu como um bem durável, que era desejado por todos, universal, e que, assim, não perecível e que seria fácil de ser transacionado. Que bem era esse? O sal, né? Várias civilizações utilizaram o sal primordialmente como dinheiro. Depois, a ideia da moeda metal, né? Realmente o ouro, prata, metais que é mais fácil de ter uma confiança naquilo. A sociedade foi complexificando, foi ficando mais pacífica, realmente. Então, passe a ter confiança em papel moeda, né? Qual é o valor de fato embutido numa nota de R$10? Nenhum. É a confiança do que aqueles R$10 significam. Que, enfim, agora com a inflação na casa do caralho, significa cada vez menos, mas em tese teria-se uma confiança do que aqueles R$10 significariam. E com o avanço da internet, quando digo internet, no caso, né, formas de transações digitais, né, seja de fato transações, no sentido de transações bancárias, seja Pix, seja cartão de crédito, sejam as criptomoedas, a moeda realmente virou digital. Ponto. Né? Esse seria o último estágio da moeda, né? O último formato da moeda que a gente tem contato até agora, a moeda digital. E aí vem uma pergunta que é assim, criptomoeda é dinheiro? Na minha opinião, as criptos, e quando eu tô falando cripto, eu tô falando aqui de Bitcoin, Ethereum, né? Aquelas criptos de peso, que realmente, assim, teriam um valor embutido nelas, que teria toda essa ideia de escassez em torno do ativo. Pra mim, isso é dinheiro. Elas teriam várias características,
que garantiriam as 3 funções da moeda, né? Elas seriam duráveis, Bitcoin literalmente não tem como se perecer, elas seriam divisíveis, elas não teriam custo de estocagem, algumas têm até custo de transação, mas enfim, isso com o tempo, em tese, vai diminuindo. Elas têm cada vez mais confiança em torno do ativo, né? Realmente surgiu como algo mais especulativo, mas enfim, atualmente já se tem mais confiança em torno do ativo. Elas não estarem atreladas em nenhum governo, na minha opinião, também é uma grande vantagem, porque você garante, nesse sentido, a função de reserva de valor. Nessa função de reserva de valor, realmente é uma função inquestionável. O Bitcoin tem. Né? O real, por exemplo, a função de reserva do valor do real, do peso argentino, tá indo cada vez mais pra casa do caralho. Por quê? Porque a inflação tá na casa do caralho. Na Argentina 50%, aqui 10%, nos Estados Unidos já tá 6%. Então, assim, né, enquanto as moedas ligadas a um governo, né, de fato, por exemplo, o real, o dólar, por aí vai, estão cada vez mais se desvalorizando, estão cada vez mais perdendo essa função de reserva de valor, as criptos não teriam esse problema. Então, isso já é uma vantagem. Qual é o problema? E que aí vem a discussão se seriam realmente dinheiro ou se seriam somente ativos. Essa função de reserva de valor realmente é inquestionável, mas as outras duas não. Função de unidade de conta cada vez mais assim tá virando realidade. E a de meios de pagamento realmente existe, mas por muito tempo foi algo muito complexo você fazer transações com Bitcoin. E fazer transações do cotidiano, transações do dia a dia, né, até, por exemplo, São Salvador realmente aceitar essa moeda como moeda oficial, era algo impensável. Não impensável, mas era algo distante. Né? Isso já está se tornando cada vez mais presente, literalmente, com a medida de São Salvador, né? Já tem estabelecimentos que aceitam Bitcoin realmente como moeda de compra. Já tem até, por exemplo, projetos de fazer maquininhas associadas a blockchain, enfim, tudo isso. Isso já existe, mas realmente ainda não é uma função 100% adquirida da moeda. Mas, na minha opinião, realmente é só uma questão de tempo para essas funções acontecerem, né, surgirem, se estabilizarem. Então, para mim, é a moeda, ponto. Pode até não ter as 3 funções agora, né, essas 3 funções que caracterizariam algo como moeda, mas para mim é moeda, porque tem todas as características necessárias para ter essas 3 funções. Na minha opinião, só não tem essas 3 funções por uma questão de realmente avanço tecnológico, que já está sendo suprido. Tem-se confiança, então realmente é uma questão de tempo para ter essas 3 funções e ser considerado oficialmente uma moeda. E aí vem a questão: shitcoin é moeda? Não, não é moeda. Ah, como assim criptomoeda é moeda e shitcoin não é moeda? Como assim? Você está se contradizendo. Não, porque o shitcoin também tem todas essas características. Ele também é divisível, ele também é durável, ele também não tem, sei lá, custo de estocagem. Por que a criptomoeda você considera moeda e shitcoin não? Que porra é essa, né? Que arbitrário da sua parte. Qual é a questão? O que é shitcoin? A shitcoin, literalmente a tradução livre do termo shitcoin é moeda de merda. Por quê? Porque são moedas que não são um projeto próprio, que geralmente são cópias de outros projetos, que quando são projetos muito mal feitos, que não teria essa ideia de escassez que nem o Bitcoin tem, que garantiria uma função de reserva de valor. E o que é shitcoin, assim, pra você que nunca viu shitcoin? Eu vou te dizer o que é shitcoin. A shitcoin é uma porra que não tem nenhum valor, é uma porra que não tem nenhum projeto, que criam-se shitcoins adoidados a cada dia, aí cria-se um fervor em torno da shitcoin, a shitcoin sobe 1000% num dia e depois zero. Assim, isso numa questão de 5 minutos, foda-se. Posso colocar 1000 gráficos exemplos disso. Então, você me falar que essa porra tem uma função de reserva de valor, vá tomar no cu. E desde o momento que a shitcoin zero, ela nunca mais volta a ter algum valor agregado a ela. Por quê? Porque ela não é porra nenhuma, ela é literalmente uma moeda de merda, ela é cópia de outras moedas, ela é cópia de outros projetos. Geralmente ela nem é um projeto. Então, assim, não tem nem o que falar. Realmente, não tem nem o que falar. E por causa disso, por causa de toda essa especulação, por causa dela não ter um projeto atrelado dela, ela não tem a questão central de ser uma moeda. A característica central que vai permitir que aquelas funções existam, que é a confiança.
Se você não tem confiança, não tem como ter reserva de valor, não tem como moeda virar unidade de conta e não tem como moeda virar um meio de pagamento. Então você não tem moeda. E a shitcoin literalmente não tem confiança nenhuma atrelada dela, justamente por ela realmente não ser um projeto, justamente por ela não ter uma característica própria. Ela é literalmente um ativo especulativo ao extremo, com uma volatilidade extrema. Então eu não vou virar aqui na sua cara e falar que shitcoin é moeda, porque não é. Assim não é. É isso. É isso. Acho que o vídeo foi isso. Eu consegui, acho que falar vários assuntos assim por cima. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, se inscreve no canal, comenta o que você achou. E até a próxima semana.